Nação Santista, salve minha nação, minha instituição. Muito obrigado a todos aí que têm colaborado com o canal do Delay, que têm chegado, que têm participado, que têm feito os comentários, que têm se inscrito, aos amigos que têm compartilhado aí. Muito obrigado pelos novos inscritos que estão chegando, muitíssimo obrigado. E obrigado sempre pelos comentários, pelos likes, pelos hypes. E vamos falando aí sobre a nossa instituição. Os fatos ocorridos hoje. Olha, evidentemente, hoje estão de folga. É nítido que estão de folga hoje. Isso é certeza absoluta que hoje está aquele oba-oba na instituição. Ninguém foi trabalhar, está todo mundo à vontade. Hoje é dia de relaxamento. Até parece que nós estamos, na zona da Libertadores, nós estamos na zona da Sul-Americana, nós estamos bem, Hoje teve folga, com certeza, na instituição. Isso é fato. Mas o assunto, além desse, que é um assunto também que nos interessa muito, essas folgas aí, que são consequências, que estão há muito tempo acontecendo dentro do Santos, essas folgas. Mas vamos falar desse outro assunto aí em relação ao jogo de ontem. Ainda continua a polêmica sobre a arbitragem. Olha, gente, eu tenho acompanhado aí as lives dos amigos aí, os vídeos, o pessoal, todo mundo falando da arbitragem, todo mundo falando que nós somos, principalmente os santistas, os santistas, nós santistas, a grande maioria, 99%, falando que nós somos roubados no Rio de Janeiro. Que infelizmente ontem o Santos foi prejudicado. Olha, eu acho que estão pegando aí aquilo que o Alexandre Matos falou ontem, Nosso diretor, nosso CEO. Ele teve a oportunidade de ir na imprensa e falar que o Santos estava sendo prejudicado. Ele foi entrevistado pela Rede Globo de televisão. A Rede Globo a gente sabe quem é, não vou fazer comentário sobre isso, a gente sabe quem é. Mas, olha, eu como santista que sou, eu vejo da seguinte forma também, eu quero colocar a minha opinião nesse caso aí. Veja bem, se nós tivéssemos um time proativo, um time realmente que jogasse futebol, nada disso estaria acontecendo. É simples assim. Nós não temos um time que realmente entra em campo com vontade, com determinação, com garra, com foco e com comprometimento, principalmente com comprometimento de ganhar. Se nós tivéssemos um time nesse nível, nós não estaríamos preocupados com a arbitragem. Por quê? Porque nós estamos rondando a zona do calabouço desde o início do campeonato. Agora, a nossa diretoria, a nossa gestão, pegou essa ponte de querer falar que a arbitragem está prejudicando o Santos. Quem está prejudicando o Santos não é a arbitragem, é vocês. A gestão de vocês que é pífia, fraca, medíocre, ridícula. Olha só a nossa folha, o nosso elenco, quanto custa. Façam comparação com os nossos adversários. Vamos dar um exemplo aí, o Mirassol. Vamos dar um exemplo com o Mirassol. Vê se o Mirassol fica falando aí em relação à arbitragem, eles simplesmente entram em campo, focados, jogam, ganham jogos, convencem e são proativos. Essa é a diferença. Se o nosso time fosse um time realmente competitivo, um time que entrasse para jogar bola e tivéssemos um elenco à altura para estarmos numa posição melhor da tabela, nada disso estava sendo discutido. Mas agora eles, os gestores, pegaram esse gancho, a oportunidade deles de se esconderem atrás da arbitragem. Estão tentando se esconder atrás da arbitragem. A arbitragem, gente, sempre existiu casos polêmicos de favorecer um, favorecer outro. Isso não é assunto para a gente discutir nesse momento. O assunto a ser discutido, na minha opinião, é a gestão pífia desses caras. Enquanto se discute a arbitragem, dá-se know-how a eles de ficarem se escondendo atrás da gestão pífia que eles fizeram durante o ano. Olha, desde o início do campeonato nós estamos rondando a zona do calabouço. Temos uma folha absurda de cara, um elenco caríssimo, pesado, caríssimo e que não tem rendimento. Por quê? Porque os nossos gestores são todos eles mequetrefes. São todos mequetrefes. Alexandre Matos, que é CEO, mequetrefe, que faz as contratações, que dá o aval. Nós temos gente lá dentro que faz a avaliação do jogador antes de contratar. Ele avalia o jogador e traz esse tipo de jogador aí que nós temos hoje. Cara que não sabe finalizar, cara que não sabe fazer o gol e não sabe, principalmente, se comprometer e ser proativo com a instituição. Então a culpa é da arbitragem? Nós estamos rondando a zona do calabouço desde o início do campeonato e agora, porque nós empatamos com o Botafogo, nós somos prejudicados pelo Botafogo pela arbitragem. Vocês são de brincadeira, gente. Eles estão querendo se esconder atrás de uma cortina de fumaça e tem muita gente que está dando atenção a isso. Nós temos que criticar eles, a gestão fraca deles. Apostaram simplesmente num cara que não tem conhecimento nenhum de bola, porque esse cara é amigo do amigo, Marmelão, Neymar pai, Neymar filho, já falei sobre isso.
Apostaram no Kleber Xavier 6 meses e nós aqui fora falando, não tá dando certo, vamos mudar enquanto é tempo. E ele tá apostando. Agora eles falam que a arbitragem que é a grande causadora de tudo que nós estamos passando. A arbitragem é causadora contra o Vitória. Porque nós perdemos por Vitória. Porque o nosso time é ineficiente. E a ineficiência vem de onde? Vem deles. É eles que têm a decisão de contratar, de não contratar, de colocar para jogar, de não colocar para jogar. É eles, não é a arbitragem. Eu não estou aqui fazendo defesa da arbitragem. Sempre teve a arbitragem em casos polêmicos. Desde quando eu me entendo por gente, no mundo da bola sempre teve. Na várzea, no profissional, nos mundiais, na Libertadores. Sempre teve casos de... Mas dessa vez estão tentando colocar a arbitragem como chacota. E não é. A chacota é eles. A gestão deles que é medíocre, bizarra, medonha. É eles que tem que ser criticado. Vou repetir de novo. Apostaram aonde não deveriam apostar. Fizeram as escolhas erradas. Fizeram as contratações erradas. E agora estão querendo dizer que a arbitragem está prejudicando o Santos. Não é de hoje. Vocês estão de brincadeira. E tem gente que está dando atenção a esse tipo de coisa aí. Eu não dou atenção à palavra desses caras, porque eu sei, no fundo, o que acontece é uma gestão que eles estão tentando esconder, uma gestão pífia. Eles foram incompetentes e agora estão tentando jogar a culpa na arbitragem. O nosso time é ruim, gente. Presta atenção, santistas. O nosso time é um dos piores times que o Santos apresentou. Um torneio nacional ou internacional, qualquer... Foi um dos piores times que eu vi do Santos na minha vida, é esse e o de 2023. Eu não sei qual dos dois é pior. Foi um dos piores times que eu já vi do Santos. Não tem comprometimento, jogadores têm medo de jogar, não têm confiança. Eles não têm confiança na hora de finalizar, não sabem finalizar. A prova foi a jogada do Guilherme, foi nítido. O nosso treinador é um treinador razoável, não está à altura do Santos. Vou falar, o Voivoda, na minha opinião, não está à altura do Santos. Nós já tivemos treinadores muito mais proativos que ele. É um treinador que está quebrando o nosso galho, para ser franco. Na minha opinião, está quebrando o nosso galho. A gente se vê nas escalações dele. As indecisões que ele tem de escalar o elenco. Ele é indeciso na hora de escalar. E na hora de mexer, as mexidas dele não tem consistência. 99% das vezes, das mexidas dele não tem consistência. E agora estão tentando falar que a culpa foi da arbitragem, porque nós ontem poderíamos ter ganhado, a arbitragem puxou o nosso tapete. Vocês estão de brincadeira. Sempre teve polêmica, nós já fomos favorecidos também pela arbitragem, muitos esquecem disso. Já, vocês se esquecem contra o Goiás em 2023? Na Vila Belmiro? O time do Goiás, vocês esqueceram? Eu estou lembrando só de um exemplo, tem mais muitos outros que nós somos favorecidos. E não foi discutido nada. Agora, quando chega nesse caso aí do jogo do Botafogo ontem, aí vamos pegar o jogo do Vitória, Vocês estão de brincadeira, gente? A gente pode ter até sido desfavorecido, mas esse não é o motivo principal do Santos ter empatado ontem. Não é. Ontem o Santos empatou porque os deuses da bola nos protegeram. O menino Souza foi o único jogador que se mostrou proativo. Foi o único, porque o nosso ataque é fúnebre, é macabro, é terror, é dói de ver, chega a doer os olhos, sangra os olhos ver os nossos atacantes finalizando, chega a doer os olhos. De vez em quando tem uma luz em um deles lá, eles fazem um gol de longe, fazem um gol bonito, mas nada. Mas na hora de finalizar, nós não temos aquele matador, aquele cara que fala, é comigo que eu vou fechar o caixão do adversário. Nós não temos. É mais fácil criticar a arbitragem. Por quê? Contratações erradas. E quem contratou errado? Marmelão, Alexandre Matos, Neymar pai, Neymar filho. Todos eles que foram coniventes nas contratações estão tentando se esconder. Apareçam agora e falem, olha, a arbitragem não é culpada de nada, a culpa é nossa, da nossa incompetência. Mas não dizem, não tem coragem de dizer isso. E tem santista que vai atrás disso. Que a arbitragem, gente, os árbitros, eles são humanos, eles vão errar e vão acertar. Sempre. Isso vai acontecer e existir sempre no mundo do futebol. Sempre existiu e isso não vai mudar. Agora, se esconder atrás da arbitragem a sua incompetência, aí o cúmulo absurdo. Nós temos que cobrar deles, eficiência deles. Nós estamos desse jeito aí, não é por causa de arbitragem em jogos anteriores, não. É por causa da incompetência dos nossos gestores. Em contratar mal, não colocar os meninos para jogar, os meninos que realmente precisam ter oportunidade, os garotos da base, não colocar o treinador corretamente como tem que ser colocado, como tinha que ser feito. Ficaram 6 meses apostando num cara que não tem conhecimento nenhum de bola e nós aqui fora agonizando, falando que estava errado, que não ia dar certo, e eles apostando que ia dar certo. É o resultado. Agora é mais fácil culpar os árbitros. É isso que eu tinha que dizer. Sou totalmente contra esse fato de ficar culpando a arbitragem.
A arbitragem é culpada, então? Nós estamos rondando a zona do calabouço desde o começo do campeonato? Os árbitros são culpados? Ou é os nossos gestores, os nossos incompetentes gestores são os grandes culpados disso? Presta atenção, Santista. Presta atenção, vamos esquecer esse assunto de arbitragem. Não é arbitragem. É um time horroroso que nós temos, um time macabro, que não tem rendimento nenhum e não dá para se comparar. Nós somos o pior, olha, tirando o esporte, nós somos o segundo time pior do campeonato. A prova está aí. Somos o segundo pior time do campeonato, tirando o esporte. Só perdemos para o esporte. Porque a nossa gestão é uma gestão a nível macabro. Eles não são do meio da bola e querem dizer agora que a arbitragem é a grande culpada. Alexandre Matos, você tem culpa disso, cara? Agora você está falando que a arbitragem... Você é um dos grandes culpados, meu velho. Reconheça o seu erro. Você fez nheca, você fez besteira em contratar fulano, ciclano, criaram não sei o que aí dentro, aí um cara específico, um analista de futebol. Que analista de futebol? Esse cara não entende nada. Como é que pode ter um analista de futebol e ter um time macabro desse aí dentro? Sigam os bons exemplos dos adversários. A gestão do Mirassol, um time pequeno que começou agora, que está iniciando, já estão na Libertadores. Já estão na Libertadores. E nós, com toda a história que temos, com todo o know-how, com a folha que temos, com o elenco que temos, estamos na zona do calabouço. Agora, vê se o Mirassol fica falando que o juiz foi provedor para eles chegarem onde chegaram. Não, o juiz não fez nada. O juiz só apitou os jogos deles. E eles podem ter sido prejudicados em um ou outro jogo, mas não ficam aí se lamentando. Eles jogam futebol, essa é a diferença. Eles entram em campo focados, entram e jogam futebol. E nós entramos para tomar um gol em 20 segundos. Essa é a diferença entre eles e a gente. A gestão, o elenco e o time, a folha e os valores dos atletas. A diferença é muito grande. Agora, vamos continuar culpando a arbitragem? Presta atenção, porra. Vamos mudar de assunto, vamos trocar figurinha, gente. Esse assunto é assunto, já deveríamos ter esquecido. É em cima deles que nós temos que focar. Exigir eficiência deles, eficiência administrativa, custo-benefício, jogador custo-benefício, dar oportunidade aos meninos da base. O tio Souza mostrou que os meninos da base precisam ter chance. O Souza mostrou mais uma vez. E o Neymar não é provedor. O Neymar não foi provedor do Santos. Minimamente ele deveria prover, vou repetir de novo, prover os meninos. Ele chegou com um papo que ia prover os meninos. O que ele fez? O Robinho tá esquecido aí, ó. O Robinho tá esquecido no banco. Aonde está o padrinho dele, o Neymar, que não chega e fala pro treinador: ele tem que jogar! Eu continuo a falar. É a minha opinião. Sempre Santos sempre. Olha, estão com um papo aí que a torcida, né? Tem uma parte da torcida que esquece o Santos. Não, a torcida não esquece o Santos. A torcida é a única que está sempre com o Santos. Quem esquece o Santos é a nossa gestão, os nossos gestores. Eles sim não amam o Santos, nós amamos o Santos. Vocês não amam o Santos, nós sim amamos o Santos. Por quê? O Santos em crise, nós somos santistas. O Santos passando por deficiência, nós criticamos construtivamente para que melhore. E vocês que estão aí dentro, que podem fazer essa melhora, não fazem. Não fazem essa melhora por falta de conhecimento, por falta de pessoas capazes a seu lado. Ficam provendo amigo do amigo aí dentro, amigo do amigo. O exemplo é o Cleber Xavier, amigo do amigo. O que deu? Qual é o resultado do amigo do amigo? Hã? Responda aí, Marcelo Teixeira. Qual é o resultado? Se apostar na indicação do Tite? Responde, Neymar, pai. Respondam. Vocês apostaram num tal do Clebinho 6 meses e nós estamos no calabouço há mais de 6 meses, culpa da aposta de vocês que não tiveram como prover um bom treinador. Estamos pagando por isso e agora é fácil culpar a arbitragem. Assuma a sua responsabilidade. Vocês não foram incompetentes em apostar no Cleber Xavier e agora estão tentando esconder isso. É o que eu tinha que falar. Sempre Santos sempre. Nós não somos esquecidos pela nossa instituição. Nós não vamos deixar a nossa instituição. Nós amamos a nossa instituição. Nós amamos o Santos. Tanto é que estamos aqui criticando construtivamente, mostrando a realidade. Que a realidade é essa. Uma gestão fraca, medíocre, sem vergonha, fajuta. É o que eu tinha que falar. Sempre Santos sempre. Até mais.